Chega ao fim minha jornada como CEO da BR Cachard Halloween. Após mais de 3 décadas à frente desta empresa, transformando uma antiga fábrica têxtil à beira do colapso em um dos maiores impérios financeiros do mundo, é chegada a hora de passar o bastão. Este é o último comunicado que assino nesta posição, mas não o último em que estarei ao lado de vocês. Continuarei como presidente acompanhando de perto os rumos do negócio, porém com um papel diferente. Antes de entregar as rédeas, porém, tenho uma mensagem crucial para compartilhar, algo que aprendi em quase 20 anos de investimentos e que pode fazer toda a diferença entre prosperar ou amargar perdas devastadoras nos próximos anos. Muitos vão torcer o nariz para o que direi. O mercado está em alta, os lucros crescem e a euforia toma conta. Mas não estou aqui para agradar. Não sou um profeta do apocalipse, nem um daqueles que tentam adivinhar o momento exato de uma crise. Pelo contrário, dediquei minha carreira a acreditar no potencial dos Estados Unidos e de seus negócios. Sempre comprei e segurei, enfrentando cada recessão, cada queda brusca, sem jamais apostar contra o país. E continuo otimista quanto ao futuro. Mas otimismo não é sinônimo de cegueira. Não significa ignorar os sinais de alerta ou fechar os olhos para os riscos que se acumulam. Há alguns anos, tomei uma decisão que chocou muita gente. Vendi quase todas as minhas posições. O mercado estava em alta, meus investidores ganhavam dinheiro e tudo parecia perfeito. No entanto, eu não conseguia encontrar um único ativo que valesse a pena comprar. Os preços estavam inflados, distorcidos por uma especulação desenfreada. As avaliações não faziam sentido. Sabia que aquilo não duraria, só não sabia quando a correção viria. Mas sabia que viria. Então saí. Guardei o dinheiro e alertei meus investidores para fazerem o mesmo. Muitos não deram ouvidos. Preferiram seguir a manada, surfando a onda enquanto ela durasse. E quando a maré virou, o estrago foi brutal. O mercado despencou e fortunas evaporaram da noite para o dia. Alguns perderam até 80% do patrimônio. Eu os avisei. Tentei protegê-los. Mas nem todos escutam. Hoje faço o mesmo. Estou aqui para alertá-los. Os riscos estão maiores do que nunca. As avaliações estão exageradas, os fundamentos frágeis e a complacência perigosa. O mercado de ações nunca esteve tão caro. Seja qual for o indicador que você olhe, relação preço-lucro, valor de mercado sobre PIB, margens de lucro, os números estão fora da curva histórica. O S&P 500, por exemplo, negocia mais de 21 vezes os lucros, um patamar que só foi visto em momentos que antecederam grandes crises. As ações de crescimento, então, estão sendo negociadas a múltiplos estratosféricos, como se os lucros fossem crescer para sempre. Mas a realidade é outra. Os juros, que por anos estiveram em níveis historicamente baixos, já voltaram a patamares normais. Isso significa que o principal argumento para justificar avaliações elevadas, o custo de oportunidade quase zero, deixou de existir. Mesmo assim, os preços continuam inflados. E isso é perigoso. Mas o problema vai além dos números. A qualidade dos lucros está se deteriorando. Empresas inflam seus resultados com truques contábeis, recompra de ações a preços altos, reconhecimento agressivo de receitas, ganhos pontuais tratados como recorrentes. Quando você remove essas distorções, descobre que os lucros reais são bem menores do que parecem. E mesmo assim, os ativos estão sendo negociados como se fossem ouro. Olhemos para um indicador que nunca mente, a relação entre a capitalização total do mercado e o PIB. Warren Buffett já disse que esse é o melhor termômetro para medir se as ações estão caras ou baratas. Hoje, essa relação está em impressionantes 181%, quase o dobro da média histórica. Nos últimos 100 anos, sempre que esse número ultrapassou 100%, os retornos futuros foram medíocres, quando não desastrosos. A última vez que vimos algo parecido foi em 1999, às vésperas do estouro da bolha das .com. Antes disso, em 1929, às portas da Grande Depressão. E em 2007, pouco antes da crise financeira global. Em todos esses casos, o mercado despencou mais de 40%. Quando a capitalização do mercado se desconecta tanto da economia real, é sinal de que os preços perderam qualquer ancoragem na realidade. As empresas não podem gerar lucros infinitos em um mundo de recursos finitos. Mais cedo ou mais tarde, os ganhos se ajustam, ou os preços caem. E historicamente são os preços que cedem. Outro ponto crítico são as margens de lucro. Hoje, elas estão nos níveis mais altos já registrados, beirando os 10%. Parece ótimo para os acionistas, mas é um sinal de alerta. Margens elevadas atraem concorrência. Novos players entram no jogo, os existentes intensificam a disputa por mercado,
e os lucros acabam sendo pressionados. É um ciclo natural. Nenhuma empresa mantém margens recordes para sempre. Quando elas voltarem à média histórica, e voltarão, os resultados podem cair entre 20% e 30%, mesmo que as receitas se mantenham estáveis. O mercado, porém, está precificando como se essas margens fossem eternas. Já vi isso antes. Nos anos 90, todos acreditavam que as empresas de tecnologia teriam margens de 30%, 40%, 50% para sempre. A internet mudaria tudo, a concorrência não seria problema, e os lucros cresceriam sem limites. Não fazia sentido. Quando a bolha estourou, as margens despencaram. Empresas que ostentavam lucros de 15% passaram a operar no vermelho. E os preços das ações? Desabaram. O mesmo padrão se repetiu em outros ciclos. Sempre que há uma crença generalizada de que dessa vez é diferente, o mercado acaba provando o contrário. Não estou dizendo que o mundo vai acabar. Não estou prevendo um colapso iminente. Mas estou dizendo que os riscos estão altos demais para serem ignorados. As avaliações estão infladas, os fundamentos frágeis e a complacência perigosa. Se você é um investidor de longo prazo, precisa estar preparado. Não se deixe levar pela euforia do momento. Proteja seu patrimônio. Porque quando a maré virar, e ela sempre vira, aqueles que estiverem desprevenidos pagarão o preço. Eu já vi isso acontecer. Já avisei antes. E estou avisando novamente. Cabe a você decidir se vai ouvir. Nete, o mesmo padrão se repetirá agora. Espere ver empresas aparentemente sólidas desmoronarem. Os lucros vão encolher. As margens que hoje parecem inexpugnáveis vão se espremer até desaparecerem. E aqueles que hoje celebram retornos exorbitantes vão descobrir, da pior maneira possível, que a festa tinha um preço que só será cobrado quando a música parar. Alguns dirão que desta vez é diferente. Que as empresas de tecnologia têm fundamentos mais resilientes. Que métricas tradicionais não capturam seu verdadeiro valor. Que a globalização e a inovação mudaram as regras do jogo. E há um fundo de verdade nisso. Mas não o suficiente para justificar a euforia generalizada que inflou o mercado como um balão prestes a estourar. A maioria das empresas não é a próxima Apple. A maioria é um negócio comum, com economia comum, precificado como se fosse extraordinário. E quando a maré recuar, porque ela sempre recua, o que sobrará serão os destroços da especulação. Olhe para os números. O prêmio de risco das ações está perigosamente baixo. Historicamente, investidores exigiam um retorno adicional de 4% a 6% ao ano para compensar o risco de deter ações em vez de títulos seguros. Hoje, apenas 0,5%, meio ponto percentual. É como se o mercado estivesse dizendo que ações e títulos têm o mesmo risco, o que é absurdo. Ações são voláteis, imprevisíveis, sujeitas a choques. Títulos, pelo menos, têm uma data de vencimento e um cupom definido. Ignorar essa diferença é como dirigir em alta velocidade com os olhos vendados. E não para por aí. O segundo alerta é sobre a dívida. Os Estados Unidos estão afundados em um buraco que só cresce. A dívida federal já ultrapassou 120% do PIB, o nível visto apenas após guerras mundiais. E o mais preocupante? Isso acontece em um período de expansão econômica. O déficit anual gira em torno de 6% do PIB, mesmo com a economia funcionando a pleno vapor. O que acontecerá na próxima recessão, quando a arrecadação de impostos cair e os gastos sociais dispararem? O déficit pode facilmente saltar para 10%, 12% ou mais. E aí, a conta chega. Quando os investidores perderem a confiança na capacidade do governo de honrar seus compromissos, os juros vão explodir. Hoje os Estados Unidos gastam mais de $1 trilhão por ano apenas com o serviço da dívida, mais do que em defesa, educação ou infraestrutura. Se as taxas subirem mais alguns pontos percentuais, esse número pode dobrar. E cada dólar gasto com juros é $1 a menos para investimentos, inovação ou crescimento. É uma espiral viciosa. Mais dívida exige mais empréstimos, que exigem juros mais altos, que aumentam ainda mais a dívida. Até que algo quebre. Não sei quando nem como. Talvez o governo corte gastos de forma draconiana. Talvez aumente impostos a níveis insuportáveis. Talvez o Federal Reserve imprima dinheiro até a inflação corroer o valor real da dívida. Ou talvez o mercado simplesmente diga basta e pare de financiar o país. O que sei é que nenhuma dessas opções é indolor. Todas levam a recessões profundas, crises cambiais ou colapsos nos mercados. E quanto mais demorarmos para agir, pior será. Não se engane, os Estados Unidos não são a Grécia, o Japão ou a Argentina. Temos a moeda de reserva global,
o mercado mais líquido do mundo e uma economia ainda dominante. Mas essas vantagens não são eternas. A história está repleta de exemplos de impérios que acreditaram ser imunes às leis da economia, até não serem mais. A Inglaterra foi a potência incontestável por séculos, com a libra esterlina como moeda de reserva. Hoje é uma economia de segunda linha, assombrada por décadas de estagnação. O mesmo pode acontecer aqui. O momento de agir é agora, enquanto ainda há tempo para ajustes graduais, enquanto o mercado ainda confia, enquanto as opções ainda existem. Porque quando a confiança se esvai, não há mais espaço para meias medidas. Só resta o caos. E você, como investidor, precisa estar preparado. Não para o melhor cenário, para o pior, porque é nele que as fortunas são perdidas. E é nele que as oportunidades reais surgem para quem souber enxergar além da ilusão. Eis o perigo que poucos enxergam, o mercado transformado em cassino. Quando a especulação domina, até os ativos mais sólidos se tornam fichas de uma roleta russa. E você, como investidor, precisa decidir de que lado da mesa quer estar, do lado dos que constroem riqueza ou dos que apostam tudo na sorte. Veja os sinais. O volume de negociações de opções explodiu. Investidores compram calls como se fossem bilhetes de loteria, acreditando que o preço só pode subir. Mas opções têm prazo de validade. Se o mercado não se mover na direção desejada, elas viram pó. E quando a maré vira, não há aviso prévio. Os mesmos que comemoravam ganhos fáceis descobrem, da noite para o dia, que suas apostas não valem nada. Isso não é investimento. É jogatina disfarçada de estratégia. E os exemplos estão por toda parte. GameStop, AMC, Bed Bath e Beyond e empresas com negócios falidos, dívidas insustentáveis, sem perspectiva real de lucro. Mesmo assim, foram negociadas a valuations bilionários. Por quê? Porque os especuladores não compravam ativos, compravam ilusões. Acreditavam que sempre haveria um otário maior disposto a pagar mais. Até que não havia mais ninguém. E então, o castelo de cartas desabou. A história se repete como uma tragédia anunciada. Nos anos 1600, a mania das tulipas na Holanda levou pessoas a trocarem casas por bulbos de flores. Nos anos 1920, as ações de empresas de rádio eram negociadas a múltiplos absurdos, baseados em promessas, não em resultados. Em 2000, as .com sem receita eram avaliadas em bilhões. Em 2021, criptomoedas e meme stocks seguiram o mesmo roteiro. O padrão é sempre o mesmo: euforia, bolha, colapso. A única variável é o nome do ativo. O problema da especulação é que ela se disfarça de inteligência. Quem compra na alta e vende na baixa mais alta ainda acha que está fazendo um bom negócio. Acha que entende o mercado. Mas a verdade é que só teve sorte. E sorte não é estratégia. Quando a maré vira, esses gênios são os primeiros a serem varridos. Compram no topo, seguram na queda e vendem no fundo, jurando nunca mais investir. Há uma diferença fundamental entre investir e especular. Investir é comprar ativos produtivos, empresas que geram lucro, imóveis que pagam aluguel, fazendas que produzem alimentos. Esses ativos têm valor intrínseco porque produzem fluxo de caixa. Você pode analisá-los, precificá-los, comprar com margem de segurança. Especular é apostar em algo que não produz nada: ouro, Bitcoin, tulipas. Seu valor depende exclusivamente do que outra pessoa estará disposta a pagar amanhã. E isso não é análise, é adivinhação. Eu nunca especulei. Em toda a minha carreira só investi em ativos que geram retorno real. E foi assim que construí riqueza ao longo de décadas, não com sorte, mas com disciplina. Porque no fim, o mercado sempre separa os investidores dos apostadores. E quando a bolha estourar, e ela sempre estoura, só os primeiros estarão preparados. O ciclo é previsível. No início de um bull market, os investidores são cautelosos. Exigem valor, buscam margem de segurança. Mas à medida que os preços sobem, a ganância toma conta. As pessoas compram porque os ativos estão subindo, não porque estão baratos. E é aí que o perigo se instala. Porque bolhas não avisam quando vão estourar. Elas simplesmente estouram. E agora chegamos ao quarto alerta: a ilusão da segurança nos investimentos passivos. Fundos de índice e ETFs dominam o mercado. Milhões de investidores despejam dinheiro em produtos que replicam índices, sem questionar se os ativos que compõem esses índices têm valor real. Sim, há benefícios, baixos custos, diversificação. Mas também há riscos ocultos. Quando todos compram a mesma coisa sem análise crítica, o mercado se torna uma bolha prestes a explodir. E quando ela estourar, não serão apenas os especuladores que pagarão o preço. Vendem suas posições no primeiro sinal de perigo, como se o medo fosse um vírus contagioso. E é.
Quando a euforia dá lugar ao pânico, não há racionalidade que resista. As decisões passam a ser guiadas pelo instinto de sobrevivência, não pela análise fria dos fundamentos. E o pior, todos agem ao mesmo tempo como um rebanho em debandada. Esse comportamento coletivo transforma pequenas correções em colapsos. O que deveria ser uma queda temporária se torna uma avalanche, porque ninguém quer ser o último a sair. Os preços despencam não porque os negócios subjacentes perderam valor, mas porque os investidores precisam de liquidez, e rápido. E quando todos correm para a mesma porta, ela se torna estreita demais. A ironia é que em momentos assim, os ativos mais penalizados não são necessariamente os piores. São aqueles que estavam mais inflados pela euforia anterior. As ações que subiram 200% sem justificativa fundamental caem 50% em semanas. Os títulos que prometiam retornos garantidos revelam-se ilíquidos. E os investidores que juravam que dessa vez é diferente descobrem, da pior forma possível, que as leis da gravidade financeira nunca deixam de valer. Mas o verdadeiro perigo não está nas perdas em si, está na ilusão de que podemos controlá-las. Estudos mostram que durante crises, até os profissionais mais experientes sucumbem ao viés de confirmação. Eles interpretam cada nova informação como uma confirmação de suas crenças anteriores, mesmo quando os fatos gritam o contrário. Quando o mercado sobe, todos são gênios. Quando desaba, todos se tornam vítimas. E aqui está o paradoxo. Quanto mais confiante você está, maior é o risco de ser pego de surpresa. Os mercados não recompensam a arrogância. Eles a punem. E a punição costuma ser rápida, brutal e sem aviso prévio. Por isso, a única defesa real é a humildade e reconhecer que, por mais que estudemos, por mais que analisemos, sempre haverá forças além do nosso controle. A questão não é se você será testado, é quando. E se você estará preparado para agir, não reagir. Porque, no fim das contas, investir não é sobre prever o futuro. É sobre sobreviver a ele. Confiar cegamente no otimismo alheio. Quando todos correm para comprar, é sinal de que o preço já subiu demais. Quando todos fogem em pânico, é sinal de que o medo já fez seu trabalho, e os verdadeiros ativos estão sendo negociados a preços de liquidação. O problema não é o mercado cair. O problema é não ter recursos para comprar quando ele cai. A maioria dos investidores faz exatamente o oposto do que deveria. Compram no auge da euforia quando os preços estão inflados pela ganância coletiva, e vendem no fundo do poço, quando o desespero domina as decisões. Esse ciclo se repete porque a natureza humana não muda. O que separa os vencedores dos perdedores não é a inteligência, mas a disciplina de agir contra o instinto. Comprar quando todos têm medo. Vender quando todos estão confiantes. Fazer o que é certo, não o que é fácil. E é por isso que manter reservas de caixa não é covardia, é estratégia. Quando o mercado entra em colapso, o dinheiro vivo se transforma no ativo mais poderoso que existe. Enquanto os outros são forçados a vender para cobrir perdas, você terá a liberdade de comprar os melhores negócios a preços irrisórios. Não se trata de prever quando a crise virá, mas de estar preparado quando ela chegar. Olhe para o que fizemos na Berkshire Hathaway. Hoje temos mais de 180 bilhões de dólares em caixa e títulos de curto prazo, um nível histórico. Não é porque não encontramos oportunidades. É porque as oportunidades que valem a pena simplesmente não estão disponíveis aos preços atuais. Estamos esperando. E quando a próxima tempestade chegar, estaremos prontos para agir, enquanto os outros correrão em busca de abrigo. Essa mesma abordagem funcionou em 2008, em 2020 e funcionará novamente. O segredo não é adivinhar o momento certo, mas ter paciência para esperar o momento certo. E quando ele chegar, não hesitar. Para o investidor individual, a lição é clara: mantenha mais caixa do que o habitual. Se você costuma estar 100% investido, reserve 20%. Se já é conservador, aumente para 30% ou 40%. Esse dinheiro pode parecer um peso morto enquanto o mercado sobe, rendendo apenas alguns pontos percentuais em títulos seguros. Mas quando a maré virar, ele se tornará sua maior vantagem. Enquanto os outros serão obrigados a vender na baixa, você comprará na baixa. E não se engane, a qualidade importa mais do que o preço. Evite empresas frágeis com dívidas excessivas ou modelos de negócio vulneráveis. Foque em negócios com vantagens competitivas duradouras, marcas fortes, margens altas, fluxo de caixa consistente e balanços sólidos. Essas empresas não apenas sobrevivem às crises, mas emergem mais fortes. Podem até cair junto com o mercado, mas sempre se recuperam. E ao longo do tempo, recompensam seus acionistas com lucros crescentes e dividendos confiáveis.
Construir riqueza não é sobre acertar o próximo unicórnio ou perseguir ações em alta. É sobre possuir pedaços de negócios excepcionais e mantê-los por décadas. É sobre resistir à tentação de alavancagem, porque dívida transforma perdas temporárias em desastres permanentes. Quando você pega dinheiro emprestado para investir, está apostando contra o tempo. E o tempo no mercado sempre vence. Por fim, rebalanceie sua carteira regularmente. Se uma ação se valorizou a ponto de representar 20% do seu portfólio, quando seu limite é 15%, venda o excesso. Não espere por um sinal ou uma confirmação. O mercado não dá avisos. Ajuste suas posições antes que ele o force a fazer isso. Na Berkshire, estamos nos preparando para uma transição. Greg Abel assumirá o comando operacional, e eu permanecerei envolvido nas decisões estratégicas. Já o observei por décadas, vi como ele gerencia nossos negócios, como aloca capital, como preserva nossa cultura. Ele enfrentará desafios que eu não enfrentei, mercados supervalorizados, crises geopolíticas, a pressão de administrar uma montanha de caixa em um mundo de juros baixos. Mas se ele mantiver a disciplina, se evitar o excesso de confiança e continuar a pensar como um proprietário de longo prazo, terá sucesso. O mercado não perdoa erros, mas recompensa a paciência, a prudência e a coragem de ir contra a multidão. E essa, no fim das contas, é a única maneira de vencer. Existir sem seu legado, sem a presença afiada de Charlie. Ele era o contraponto perfeito. Onde eu via oportunidades, ele enxergava armadilhas. Onde eu me empolgava com o negócio, ele questionava os riscos ocultos. E foi justamente essa tensão criativa que nos tornou mais fortes. Charlie não aceitava respostas fáceis. Se um executivo chegava com uma proposta reluzente, ele cravava os olhos nos detalhes operacionais, nos custos escondidos, nas variáveis que ninguém mais queria enxergar. Warren, dizia ele, você está olhando para o que eles querem que você veja. Eu quero saber o que eles não querem que você saiba. Essa mentalidade moldou Berkshire. Não construímos um império apostando em modismos ou seguindo o rebanho. Construímos ao comprar empresas com vantagens competitivas duradouras, geridas por pessoas que pensam como donos, não como mercenários de resultados trimestrais. Charlie entendia isso como ninguém. Ele sabia que o verdadeiro valor de um negócio não está nos números do último balanço, mas na capacidade de gerar caixa ano após ano, independentemente dos ciclos econômicos. E mais, ele sabia que a paciência é a arma mais poderosa de um investidor. Enquanto outros se desesperam com volatilidade, nós vemos oportunidades. Enquanto outros buscam atalhos, nós construímos alicerces. Greg absorveu essas lições. Ele não é apenas um sucessor, é a evolução natural dessa filosofia. Quando olho para trás, vejo que minha maior realização não foi acumular riqueza, mas sim criar um sistema que transcende indivíduos. Berkshire não é uma empresa, é uma máquina de alocar capital com princípios inegociáveis. E Greg personifica esses princípios. Ele não se deixa seduzir por transações grandiosas só para alimentar o ego. Não corre atrás de crescimento a qualquer custo. Ele entende que o verdadeiro teste de um líder não é o tamanho do seu portfólio, mas a disciplina em dizer não quando necessário. Há quem pergunte, e se o mercado mudar? E se as taxas de juros dispararem? E se a inteligência artificial transformar indústrias inteiras? Minha resposta é simples, os princípios não mudam. A tecnologia avança, as modas passam, mas os fundamentos de um bom negócio, margens robustas, vantagens competitivas, gestão íntegra, permanecem. Charlie costumava dizer que o mundo é governado por forças poderosas, e quem não as compreende está fadado a ser esmagado por elas. Greg as compreende. Ele sabe que em um ambiente de juros baixos, a tentação de alavancagem é grande. Mas também sabe que dívida é como uma faca, útil nas mãos certas, mortal nas erradas. E há outra coisa que Charlie me ensinou, a humildade de reconhecer que você não sabe tudo. Eu passei décadas analisando balanços, mas nunca dirigi uma ferrovia ou gerenciei uma fábrica de móveis. Greg, sim. Ele entende os detalhes operacionais que eu jamais dominaria. Quando avaliamos uma aquisição, ele não se contenta com projeções financeiras, quer saber como a linha de produção funciona, quais são os gargalos logísticos, como a cultura da empresa se alinha com a nossa. Essa profundidade faz toda a diferença. Não compramos empresas, compramos sistemas que geram valor. E Greg tem um instinto para identificar quais sistemas valem a pena. Nos próximos anos, Berkshire enfrentará desafios que nem eu nem Charlie previmos. Mas uma coisa é certa, os princípios que nos guiaram até aqui continuarão válidos. Greg não é um apostador, ele é um construtor, um guardião.
E acima de tudo, um pensador independente, exatamente como Charlie gostaria. Quando as pessoas olharem para trás daqui a 50 anos, verão que a verdadeira genialidade de Berkshire não foi prever o futuro, mas sim sobreviver a ele com integridade. E Greg está pronto para escrever o próximo capítulo dessa história. Porque, no fim das contas, o sucesso não se mede pelo que você conquista, mas pelo que você deixa para trás. E eu não tenho dúvidas, Greg deixará um legado à altura. Que esses gigantes cairão para sempre, mas a história prova o contrário. Quando o medo domina, até mesmo as instituições mais sólidas são negociadas como se fossem pedaços de papel sem valor. E é justamente nesses momentos que os verdadeiros investidores agem. Bancos com balanços impecáveis, seguradoras com reservas robustas, empresas financeiras com modelos de negócio resilientes, todas serão jogadas ao chão pelo pânico coletivo. Mas lembre-se, o mercado não precifica o que é justo, precifica o que é temido. E quando o medo atinge seu ápice, os preços deixam de refletir valor para refletir histeria. É aí que você entra. Não com a pressa de quem quer aproveitar uma liquidação, mas com a paciência de quem reconhece uma oportunidade geracional. Comece identificando as instituições que, mesmo em meio ao caos, mantêm sua solidez. Procure aquelas com capital suficiente para absorver perdas, com gestão que já provou saber navegar em águas turbulentas, com ativos que não evaporam da noite para o dia. Em 2008, empresas como Wells Fargo e American Express foram negociadas a múltiplos irrisórios, como se fossem falir na semana seguinte. Hoje, quem teve a coragem de comprar quando todos vendiam não apenas preservou seu capital, multiplicou. Mas atenção, não se trata de apostar em qualquer ativo desvalorizado. O truque está em separar os sobreviventes dos condenados. Uma seguradora com reservas subestimadas e prêmios recorrentes é uma coisa, um banco alavancado até o limite, com ativos ilíquidos e dependente de fundo de curto prazo, é outra. O primeiro é um negócio resiliente, o segundo, uma armadilha. E no olho do furacão, a diferença entre os dois nem sempre é óbvia. Por isso, faça sua lição de casa. Analise balanços, estude históricos de crises passadas, entenda como cada setor reage sob pressão. Quanto mais você souber, menos dependerá da sorte. E aqui vai uma verdade incômoda: a maioria das pessoas não está preparada para agir quando a oportunidade surgir. Elas esperam por sinais claros, por uma confirmação de que o pior já passou. Mas quando esse momento chega, os preços já terão subido 30%, 50%, às vezes 100%. Os grandes retornos não vêm para quem espera o mercado dar um sinal verde, vêm para quem tem a disciplina de comprar quando o sinal está vermelho piscando. Em 2020, no auge do pânico da Covid-19, empresas como Amazon e Microsoft caíram mais de 30% em questão de semanas. Quem comprou naqueles dias de desespero viu seus investimentos se valorizarem em meses o que outros levariam anos para alcançar. O terceiro ponto é ainda mais simples: mantenha liquidez. Dinheiro em caixa não é apenas uma reserva de segurança, é munição. Quando os preços despencam, o dinheiro se torna o ativo mais poderoso do mercado. Enquanto todos correm para vender, você estará na posição privilegiada de comprar. E não se engane, as melhores oportunidades não duram semanas, mas dias, às vezes horas. Em março de 2020, quem tinha caixa pôde adquirir ações de empresas de qualidade a preços que não viam há uma década. Quem não tinha, assistiu de fora enquanto o mercado se recuperava em velocidade recorde. Por fim, lembre-se de que crises não são eventos isolados, são ciclos. Elas sempre voltam, porque a natureza humana não muda. O medo, a ganância, a euforia e o desespero se repetem com uma regularidade quase matemática. O que separa os vencedores dos perdedores não é a capacidade de prever o próximo colapso, mas a habilidade de se preparar para ele, de construir uma carteira que resista às tempestades, de manter a cabeça fria quando todos ao redor perdem a razão, e acima de tudo, de enxergar além do caos imediato. Greg Abel herdará uma máquina bem lubrificada, mas também uma responsabilidade imensa, a de guiar a Berkshire através das próximas décadas de incertezas. E ele fará isso não porque tem uma bola de cristal, mas porque entende que o verdadeiro valor não está no que o mercado diz hoje, mas no que os negócios entregam ao longo do tempo. Essa é a lição que Charlie Munger passou a vida inteira ensinando. E é a lição que, se você internalizar, transformará não apenas sua relação com o dinheiro, mas sua perspectiva sobre o mundo. O futuro pertence àqueles que enxergam oportunidades onde outros só veem riscos, que compram quando todos vendem, que constroem quando todos destroem, que permanecem racionais quando o mundo parece ter enlouquecido. Essa não é apenas a fórmula para construir riqueza,
É a fórmula para viver uma vida de significado. E agora, mais do que nunca, é a hora de colocá-la em prática. Mesmo. E é exatamente essa disciplina que separa os vencedores dos perdedores no jogo do mercado. Imagine por um instante, enquanto a maioria corre em pânico, você está comprando ativos de qualidade a preços de liquidação. Não porque adivinhou o fundo do poço, mas porque reconheceu valor onde outros só enxergam desespero. Essa não é uma estratégia de sorte, é uma estratégia de convicção. E convicção, meu amigo, é o que transforma crises em oportunidades de uma vida. Veja o caso das ações que mencionei. Quando o mundo entrou em colapso em 2020, empresas como JP Morgan, Chevron e Procter & Gamble não apenas sobreviveram, elas prosperaram. Seus balanços eram sólidos, seus fluxos de caixa consistentes e suas vantagens competitivas inabaláveis. Enquanto os investidores vendiam tudo em pânico, os fundamentos dessas empresas permaneciam intactos. E quando a poeira baixou, aqueles que tiveram a coragem de comprar foram recompensados com retornos que poucos ousariam sonhar. Mas aqui está o segredo: você não precisa ser um gênio para fazer isso. Não precisa prever o futuro. Tudo o que precisa é de paciência, disciplina e a capacidade de enxergar além do ruído. Quando o mercado despenca 30%, 40%, até 50%, a maioria das pessoas vê apenas o fim do mundo. Você, porém, deve ver o que realmente é: uma liquidação de ativos de primeira linha, uma chance de comprar empresas excepcionais a preços de ocasião. E não se engane, essas oportunidades não duram para sempre. Quando a confiança retorna, e ela sempre retorna, os preços disparam. Os primeiros a se moverem são os que colhem os maiores frutos. Então, quando a próxima crise chegar, e ela chegará, esteja preparado. Tenha sua lista de empresas de qualidade pronta. Tenha seu capital reservado. E, acima de tudo, tenha coragem de agir quando todos ao seu redor estiverem paralisados pelo medo. Lembre-se, o mercado não recompensa os que seguem a manada. Ele recompensa os que têm a visão de enxergar o que os outros não veem. Os que compram quando todos vendem. Os que permanecem firmes quando todos duvidam. Essa é a mentalidade que constrói fortunas e legados. Então, da próxima vez que as manchetes gritarem crise, pergunte a si mesmo: onde está a oportunidade? Porque ela estará lá. E aqueles que tiverem a sabedoria de reconhecê-la serão os que escreverão a próxima história de sucesso. Não espere o momento perfeito. Ele nunca chega. Comece agora. Prepare-se. E quando a tempestade vier, esteja pronto para colher os frutos da sua coragem. Masma Nazib de ciclos que virão. Mas o que separa os vencedores dos demais não é sorte, é preparação. Enquanto a maioria espera o momento certo, você já deve estar agindo. Construa suas reservas agora, enquanto o mercado ainda respira confiança. Afie sua estratégia hoje para os negócios que deseja possuir. Estude suas finanças. Entenda sua posição competitiva. Defina o preço que você está disposto a pagar. E quando a crise chegar e os valores despencarem, você estará pronto. Não hesite. Compre de forma sistemática, desafiando o medo que paralisa os outros. Mantenha o foco no longo prazo. É assim que se constrói riqueza em meio ao caos. E aqui está a resposta para a pergunta que sempre surge: quanto investir durante uma crise? De uma só vez ou aos poucos? A verdade é simples: invista de forma escalonada ao longo do tempo. Quando o mercado desabar, ninguém sabe até onde irá. Se você colocar tudo de uma vez, pode estar comprando no topo de uma queda ainda mais profunda. Os preços podem cair 30%, 40%, e você não terá munição para aproveitar oportunidades ainda melhores. Isso é psicologicamente devastador. Em vez disso, dívida seu capital. Quando o mercado recuar 20%, invista a primeira parcela. Aos 30%, a segunda. Aos 40%, a terceira. Dessa forma, você estará comprando a preços cada vez mais baixos, diluindo o risco e mantendo sempre recursos para aproveitar quedas adicionais. Se os valores continuarem caindo e você persistir em negócios sólidos, sua posição média será mais vantajosa do que a de quem apostou tudo de uma vez. Claro, a intensidade dessa abordagem depende da sua situação. Se você é jovem, com décadas pela frente até a aposentadoria, pode ser mais agressivo. Invista uma fatia maior do seu capital mais cedo. Se o mercado afundar ainda mais, você terá tempo para se recuperar. Mas se está mais próximo da aposentadoria, seja prudente. Mova-se com mais cautela, reservando mais recursos para momentos de maior incerteza. O objetivo é sempre o mesmo: acumular participações em negócios excepcionais a preços atraentes, sem assumir riscos desnecessários que o levem ao pânico e a decisões ruins. Ajuste a estratégia à sua realidade, mas mantenha o princípio.
Compre durante as quedas. Não espere o fundo, porque ele só aparece quando já passou. E aqui vai um ponto crucial: durante as crises, ignore o noticiário. As manchetes serão sombrias. Comparações com a Grande Depressão, previsões de colapso permanente, especialistas afirmando que desta vez é diferente. Isso é ruído, feito para gerar medo, cliques e audiência, não para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes. E em todas as crises que já vivi, e foram muitas, o padrão se repete. No auge do pânico, os analistas previam o fim do sistema financeiro. Na década seguinte, alertavam para uma década perdida. Mas em ambos os casos, a economia se recuperou mais rápido do que o esperado. Sempre. Porque os Estados Unidos são uma máquina de inovação. As empresas se adaptam. A economia se reinventa. Confie nisso. Afaste-se do barulho. Concentre-se nos fundamentos e siga os negócios que você conhece. Seja paciente. Lembre-se, as flutuações do mercado são temporárias, mas os negócios que você adquire são permanentes. Se comprar empresas sólidas a preços justos e mantê-las por anos, as oscilações de curto prazo se tornarão irrelevantes. O que importa é o valor acumulado que o negócio gera durante o período em que você for dono dele. Uma ação que cai 5% em um mercado em queda, mas entrega lucros consistentes ao longo de 3 décadas, fará você rico. Já uma ação que nunca cai, mas gera retornos medíocres, não o levará a lugar nenhum. Essa mentalidade é o que permitirá que você prospere enquanto outros sucumbem. É o que fará você construir riqueza quando a maioria perde. E é por isso que, ao olhar para trás daqui a 10 anos, você agradecerá por ter agido quando poucos tiveram coragem. Vejo as crises como um filtro. Elas revelam quem está preparado e quem não está. Vejo o medo nos olhos dos investidores despreparados, mas também vejo oportunidades para aqueles que mantiveram reservas, que souberam ficar firmes quando outros entraram em pânico, que entenderam que o melhor momento para investir é quando todos têm medo. Por isso, mantenha liquidez. Prepare-se para agir quando o momento chegar, porque quando a tempestade passar, e ela sempre passa, os que estiverem prontos serão recompensados. E eu espero que você esteja entre eles. Esta é minha última mensagem como CEO. Nos próximos anos, meu sucessor compartilhará suas perspectivas sobre o mercado, os negócios e a alocação de capital. Ele dará continuidade à tradição, e eu acompanharei com o mesmo interesse de sempre. Mas essas palavras, minhas observações, meus princípios, minha experiência, são as últimas nesse papel. Espero que você as leve a sério. Espero que as coloque em prática. E espero que quando olharmos para trás daqui a uma década, você olhe para sua trajetória com gratidão por ter ouvido. Os tempos difíceis testam, mas também revelam. E as melhores histórias são escritas por aqueles que souberam enxergar além do caos. Cuide bem do seu capital. Ele será seu maior aliado. E com isso deixo-lhes meu agradecimento. Que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a América.